Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então hoje a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre o fator RH. Então, em 1940, Landstein e Wiener descobriram um outro sistema de grupos sanguíneos e a partir do sangue do macaco Rhesus, o sangue desse macaco foram então injetado em cobaias e acabava que provocava então a síntese de anticorpos que podiam então promover a aglutinação do sangue doado. Isso levou então à conclusão para eles que o sangue do macaco então continha um antígeno, que esse então foi denominado por fator RH ou fator Rhesus. Aí os anticorpos produzidos pelos animais que estavam recebendo esse sangue foram denominados de aglutininas anti-RH. E eles constataram que em alguns casos as hemácias estavam então aglutinando. Então elas se aglutinavam e isso indicava então a presença do fator RH no sangue humano. Então essas pessoas foram denominadas de RH positivo. Em outros casos, as hemácias não aglutinavam, indicando então a ausência do fator RH no sangue. Essas pessoas foram denominadas de RH negativo. Então, assim, indivíduos que eram portadores então do sangue RH negativo, eles não possuíam normalmente então as aglutininas anti-RH. No entanto, ali, quando receberam o sangue RH positivo, tornaram-se capazes de produzir essas aglutininas. Então, assim, como a produção de aglutininas ocorre de forma relativamente lenta, ao se fazer a transfusão de sangue de um doador RH positivo para um receptor RH negativo, não deverá ocorrer a aglutinação das hemácias doadas. Mas uma segunda transfusão de sangue RH positivo poderá então provocar a aglutinação das hemácias doadas, uma vez que as novas aglutininas produzidas, juntamente com as antigas, resultantes da primeira transfusão, podem perfazer então uma quantidade suficiente alta para promover então a aglutinação das hemácias do doador. Em consequência disso, capilares sanguíneos podem ser obstruídos e levar então o receptor à morte. Então, quanto então à herança do fator RH, nós podemos ali então considerar apenas um antígeno, Então, cuja essa produção é condicionada por um único par de genes alelos, que é o Rzão e o Rzinho. Então, nesse caso, o gene Rzão, ele vai condicionar a produção do antígeno denominado de fator RH. E o Rzinho, ele não vai condicionar, então, a produção do fator RH. Então, sabendo que o Rzão, então, é dominante em relação ao Rzinho, podemos concluir, então, 3 genótipos diferentes para os dois fenótipos. Então, no caso, RH positivo pode possuir o genótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Agora, para o fenótipo RH negativo, nós teremos o genótipo Rzinho, Rzinho. Agora vamos abrir um parênteses aqui para uma doença que ela é causada dentro então do fator RH. Nós vamos falar então um pouco agora sobre a eritroblastose fetal, ou também a doença hemolítica do recém-nascido. Então ela pode receber esses dois nomes. Então, a condição para que o feto manifeste, essa doença é que ele seja RH positivo e a sua mãe seja RH negativo.
Então, evidentemente que para que essa situação ocorra, o pai deverá ser RH positivo. Então, nós podemos ter as condições para ocorrer, então, essa doença: mãe RH negativo, pai RH positivo e o filho RH positivo. Então, para nós entender um pouco melhor essa doença do recém-nascido e as consequências que ela pode acarretar, pode ocorrer da seguinte maneira. Então, a mãe sendo RH negativa, ela não vai possuir o fator RH. Então, por mais que a placenta dela venha a promover de forma separada a circulação sanguínea materna, né, e a fetal, é importante que durante a gestação o rompimento de vasos sanguíneos placentários, o que permite o intercâmbio de sangue entre a mãe e o filho, sendo então um feto positivo e, portanto, portador do fator RH, e a mãe não possui, o organismo materno então vai produzir aglutininas anti-RH, que por sua vez passam para a circulação fetal, aonde vai reagir com as hemácias da criança de maneira de aglutiná-las, né? E vai destruí-las. Mas como a produção de aglutininas anti-RH é lenta, né? Não atingirá taxas suficientemente altas para impedir que a primeira gestação se efetue, né? Em virtude, então, da lentidão desse processo, o primeiro filho RH positivo nasce normalmente. No entanto, as gerações posteriores de filho RH positivo poderão ser significativamente comprometedoras, né, para o feto, né? Uma vez que a quantidade de aglutininas anti-RH no sangue materno é alta, a ponto de causar considerável destruição das hemácias fetais, nas consequências em que há a destruição, né, das hemácias, surge a eritroblastose fetal ou DHRN. Então, a manifestação da doença é caracterizada por uma anemia profunda, aumento do volume do fígado e do baço e possíveis perturbações mentais decorrentes das lesões em centros nervosos, né? E muitas vezes ocorrem abortos ou a criança afetada nasce morta. Outro detalhe, né? Se a mãe for RH negativo, recebeu antes da primeira gestação uma transfusão de RH positivo, mesmo o primeiro filho poderá apresentar a DHRN. Então, se a mãe recebeu sangue positivo, o primeiro filho já pode, se ela recebeu através de uma transfusão, né? O primeiro filho já pode apresentar, então, essa doença. Agora vamos falar um pouco sobre um outro grupo sanguíneo, que é do sistema MN. Então, em 1927, Landsteiner e Levine descobriram 2 aglutinogênios nas hemácias humanas, que foram denominadas de M e N. Então, a produção desses aglutinogênios é condicionada por um par de alelos, né? Gene M, que condiciona a produção de aglutinogênio M, e gene N, que condiciona a produção de aglutinogênio N. Então, a gente pode observar, né, quanto aos fenótipos e genótipos, né, desse grupo sanguíneo, que no caso ali, como o LMzão e o LNzão não há dominância, podem distinguir-se dos seguintes fenótipos e genótipos para o sistema MN. Então, o grupo M, o fenótipo do grupo M, ele vai possuir os genótipos LMzão, LMzão. O grupo N vai possuir ali, então, os genótipos LNzão, LNzão. E o grupo MN vai possuir os genótipos LMLN. Então, as transfusões sanguíneas, né, que são efetuadas com incompatibilidade
entre o grupo dos sistemas MN não vão oferecer nenhum problema, a não ser quando elas são repetidas, então, muitas vezes. Por conta disso, né, que a gente dificilmente ouve falar sobre o sistema MN, né? É muito mais comum a gente ouvir falar sobre o sistema BO e sobre o fator RH, e normalmente o sistema MN a gente acaba aprendendo ali somente na escola e acaba muitas vezes passando batido nesse estudo, né? Então, se não for ocorrer de forma demasiada, não vai oferecer nenhum problema para o indivíduo, né? Ok, pessoal, essa foi então mais uma videoaula nossa, entrando então no sistema do fator RH e no grupo sanguíneo do sistema MN. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, apreciem e busquem compreender um pouco mais desse conteúdo que é tão importante para nós, ok? Um abraço para todos e até a próxima videoaula.